da gravação. Acredita-se. Pega o verbo acreditar. Aqui, ó, questão C, a alternativa C. O verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo, né? Não é assim? Quem acredita, acredita em algo. Esse em aqui é uma preposição, não é? Acredita, quem acredita, acredita em algo. Então a gente vai lá para a alternativa. Olha como é que a banca é sutil. Acredita-se que, olhando visualmente, você não vê nenhuma preposição. Só que eu sei que o verbo acreditar, ele tem preposição, porque quem acredita, acredita em algo. Ok? Então, por isso que nesse caso, o sujeito aqui, ele é indeterminado. Indeterminado. Por quê? É aquela estrutura. Verbo mais ser mais a preposição, mais o deca. Quem acredita, acredita em algo. Então não é a alternativa C. A letra B. Fala-se muito. Quem fala, fala muito. Fala-se muito em. Já está explícito aqui, ó. A preposição. A mesma estrutura, ó. Verbo ser e eu tenho a preposição. Fala-se muito em. Fala-se em algo. Novamente, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Agora a alternativa A. Observa-se o uso. Quem observa algo. É assim? Que observa algo. Ou seja, não tem preposição, não tem deca. Observa-se o uso. O que é observado? O uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas. Isso aqui é o sujeito. O que é observado? O uso excessivo de telas. Por quem? Pelas crianças. Quem está observando? As crianças. Então, pelas crianças é o agente da passiva. Sujeito expresso. Alternativa. O quê? Vocês acharam ela difícil? Sabe por que vocês estão achando ela difícil? Porque eu não sei se é o primeiro, mas é um contato que vocês estão tendo inicialmente com esse tipo de conteúdo, com a maneira como eu estou explicando para vocês. Mas percebe que tudo que eu passei aqui está aqui nos essenciais, certo? Só que assim, não é que é muita informação, porque eu falar aqui dentro de um quadro aqui que vocês estão vendo, um retângulo, melhor dizendo, né? Um quadro, né? Não falei quadrado? Um quadro. E falar que isso aqui é muita informação, não é. Vocês conseguem, em meia hora, vocês conseguem aprender isso aqui. E é só pegar isso aqui, o que eu acabei de ensinar, e aplicar aqui. Aplicou, você já consegue identificar o sujeito expresso. Fala-se muito em, tem preposição, já não é. Acredita-se em, tem preposição, já não é. Disseram, eles disseram, quem? Não sei, está aparecendo eles, não. Então é sujeito determinado. Houve, houve, existem. Então é sujeito inexistente. A única alternativa que aparece sujeito expresso, que aparece a alternativa A. Observa-se ou usa é observado. Ou seja, aplicar aquilo que eu ensinei na teoria, se você conseguir aplicar, você... Obviamente, isso aqui você vai praticando, né? E você vai internalizando isso aí. Né? Vocês são professoras, vocês sabem como é que funciona. Então você vai, né? Lembra exercício de fixação que a gente passa no quadro? É isso aí. Então a gente está fazendo o que a gente passa para os nossos alunos. Exercício de fixação. Tá? Não se esqueçam daquele velho ditado chinês. Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Tá? Ok?
Questão 3. Só desconsidere essas classes gramaticais aqui. Questão 3. Assinale a opção em que o elemento destacado não funciona como complemento. Aqui é o oposto da primeira. Se ele não funciona como complemento, provavelmente ele vai ser um adjunto adnominal, certo? Então vamos lá. Mas eu não destaquei, né? Eu esqueci de destacar aqui as palavras. Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. E agora? Como é que eu vou lembrar? Esqueci de destacar aqui as palavras. Aos pés. Peraí, eu vou lembrar aqui. Aos pés lhe de a verdade de uma alma. Pronto, é isso aqui. Eu quero encontrar a alternativa que não seja um complemento. Pode ser um adjunto nominal ou não, só não pode ser complemento, tá? Percebe que o complemento não está especificando se é complemento nominal ou complemento verbal. Então pode ser complemento nominal ou pode ser complemento verbal, tá? Você fala que é complemento. Agora peço-te, esse te, ele está completando alguma coisa? Sim. Quem pede, pede algo a alguém. Peço-te, esse te está completando o verbo. Por quê? É como se eu falasse assim, ó. Agora eu peço a você algo. Agora eu peço a você algo. Então perceba que quem pede, pede algo a alguém. Complemento verbal. Então esse texto é um tipo de complemento, não é a nossa alternativa. Letra B. No entanto, estava tranquilo e um só gemido não lhe ouvia. Não lhe ouvia. Certo? Não lhe ouvia. Não, perdão. Aqui a palavra destacada é gemido, tá? Esse lhe não. É gemido. E agora vai dar certo. Gemido, ele está completando alguma coisa? Vamos ver o verbo? Ouvia. Ó, não se lhe ouvia. Quem ouve, ouve algo. Ele estava ouvindo o quê? Ouvindo o gemido. O gemido é complemento verbal. Quem ouve, ouve algo. Gemido. Então não é. A letra C. O mancebo, antevendo a sua resolução, caiu-lhe aos pés. Aos pés. Será que está completando alguma coisa? Caiu-lhe aos pés. O verbo cair. Quem cai, cai. Perceba que o verbo cair, ele não precisa de complemento verbal. Ele é um verbo intransitivo. Quem cai, cai. Certo? Esse aos pés aqui, ó, aos pés, perceba que responde uma pergunta. Que pergunta? Lembra do O, que, CP? Onde? Quando? Como? E por quê? Perceba que aos pés responde como? Caiu-lhe como? Aos pés. O modo como ele caiu, certo? Aos pés. Ou, eu acho que encaixa melhor aqui,
observando direito, ele encaixa onde, né? Acho que o onde casa melhor aí. Não é nem como ele caiu, mas onde ele caiu. Caiu-lhe onde? Aos pés. Então aqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é complemento, ele é um acessório, alternativa C. Certo? Aplicando o que eu ensinei anteriormente aí, a gente consegue responder. Vamos lá, suspeitar a verdade. Devia ter feito suspeitar a verdade. Suspeitar o que? A verdade. Complementa o verbo suspeitar. Necessidade de uma alma. Quem tem necessidade de alguma coisa. De uma alma. Está complementando. Percebe que quando eu pergunto de que, o que, em que, quem, perceba que a resposta sempre vai ser o complemento de alguma coisa. Então, o que, quem, sempre vai ser, a resposta sempre vai ser os complementos. Tá? Vamos para a questão 4. Eita. Hoje a gente está um pouco atrasado aqui, vamos lá. Entre as frases abaixo, assinale aquela em que a substituição proposta é adequada por tratar-se de um único adjunto adnominal. Ou seja, eu quero encontrar a alternativa que apresenta um adjunto adnominal. A substituição proposta é adequada. Então tem que ser um adjunto adnominal. Poetas são engarrafadores de nuvens. Aí está falando que nuvens pode se substituir nebulosos. Para substituir de nuvens tem que ser adjunto adnominal. Será? Eu posso falar poetas são engarrafadores nebulosos? Ó, engarrafadores de nuvens. Perceba que de nuvens está sofrendo ação. Como é que eu sei? Os poetas eles estão engarrafando o quê? Nuvens. Ela está sofrendo a ação de serem engarrafadas. Então não é. Eu quero adjunto adnominal. Adjunto adnominal tem que exercer a ação e não sofrer. A arte, mesmo mais pessimista, é uma proposição de felicidade. Feliz. Será que essa felicidade é um adjunto adnominal que eu posso substituir por feliz? Lembra disso, ó. Amor de mãe. Amor à mãe. O único que eu posso aqui substituir é esse aqui, amor de mãe, que é amor materno. Ok? A mesma coisa está acontecendo aqui. A arte é a mesma a mais pessimista. É uma proposição de felicidade. Proposição de felicidade. É uma proposição feliz? Não. Perceba que proposição de felicidade não está. De felicidade não está exercendo a ação. Proposição de felicidade não exerce a ação. Tá? Ela está sofrendo ação. Proposição de felicidade. Então não é. A letra C. Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore, marmóreo, tudo que não é necessário. Bloco de mármore. Ó, mármore é um substantivo concreto, não é abstrato. Se ele é um substantivo concreto e não abstrato, logo, no caso bloco, né? Perdão, bloco é um substantivo concreto. Se bloco é um substantivo concreto, então quer dizer que não pode ser complemento nominal. Por quê? Complemento nominal completa substantivo abstrato e não substantivo concreto. Se eu sei que bloco é substantivo concreto, logo de mármore é um adjunto adnominal. Tá? Tem esse caminho mais fácil. Eu vou logo encontrando os substantivos concretos. Se eu quero agora achar um adjunto nominal, eu vou caçar o substantivo concreto. Encontrei isso. Bloco. É o caminho mais fácil. O caminho mais lento, mas assim, se você dá mais certeza, é você fazer o que eu estou fazendo aqui. Tá? Ver quem que exerce e quem que sofre. Quem que exerce e quem que sofre.
A necessidade de dinheiro monetária. Dinheiro monetário não sei. A necessidade de dinheiro. Quem tem necessidade de algo. Complemento. A arte é a busca do indispensável. Do dispensável, perdão. Quem busca, busca algo. Sofrendo. Quem busca, busca algo. Ok? Questão 5. Acho que não dá para enxergar direito. No texto 2. Meu irmão e velho funcionam como? Onde é que tá? Tá um pouquinho... acabei de fazer uma coisa rapidamente aqui. Para ajudar vocês. Ficou muito... Pronto, você vai melhorar. Tô querendo achar a palavra meu irmão e velho. Putz grila, meu, você existe? A lenda, o ícone, o cara que sabe muito, da hora. Quero saber tudo, meu irmão. Muito louco, velho. Ou seja, o que tá funcionando aí? Perceba que meu irmão e velho, eles estão fazendo o que? Um chamamento, chamando a pessoa. Quando isso acontecer, eu vou ter um vocativo. Professor, mas lá nos termos da oração não tem vocativo. Vocativo ele não tem uma função sintática, mas vocativo ele traz a ideia de chamamento. Eu falo assim, ó, João, vírgula, vem cá. João é um vocativo, eu estou chamando a pessoa. Quando a gente está fazendo, lembra quando a gente está fazendo chamada na escola? É só pensar assim, quando eu estou fazendo a chamada, é um vocativo, né? Pedro, José, Antônio, Maria, não sei o que, é um chamamento. Então chamamento é vocativo, tá bom? Fácil, né? Essa aqui foi a FGV, ela deu de graça pra gente. Chamamento. 6. Assinale a opção em que o lhe é adjunto adnominal. O lhe é adjunto adnominal. Novamente, ó, adjunto adnominal. Vai cair, eu já vi várias questões dessa aqui. Como é que eu sei que o lhe vai ser adjunto adnominal? Quando ele puder ser substituído por dele. Indicar o que? Indicar posse. Disse-lhe, aqui disse-lhe, não é disse dele, né? Disse a ele, não é? Avisei-lhe, avisei a ele. Ó o macete aí, ó. Deixei-lhe sair à noite. Olha que bacana. Deixei a ele, ou seja, deixei a ele sair à noite. Entreguei-lhe, entreguei a ele. Agora, roubaram-lhe as chaves. Roubaram a ele as chaves? Não, roubaram as chaves dele. As chaves eram de quem? Dele, certo? Entreguei a ele a encomenda. Deixei ele sair à noite. Agora, roubaram-lhe as chaves. Roubaram dele as chaves. A ideia de posse. Fácil, hein? Então, adjunto nominal. Quando cair esse camaradinha lhe, é só você substituir por dele, que dá a ideia de posse, tá? Porque aí vocês podem perguntar, professor, mas aqui, ó, entreguei-lhe a encomenda, não poderia dar certo? Entreguei a encomenda dele, mas percebe que quem entrega algo a alguém. Quem entrega algo a alguém, certo? Agora quem rouba algo, certo? Rouba algo de alguém, né? A alguém, rouba algo de alguém, então indica posse. As chaves era dele, certo? Aqui foi fácil, mas só é fácil quando você entende isso daqui. Quando lhe ele puder ser substituído por dele e indicar posse, ele vai ser o que? Adjunto adnominal, ok?
Nos outros, esse lhe é o que? Objeto indireto. Por que o lhe é objeto indireto? Porque o lhe é a mesma coisa que a ele. Ou a ela, né? Ó, preposição. 7. Em a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, é correto afirmar que. Ou seja, você vai ter que notar essa frase aqui. O encontro é uma palavra formada por derivação regressiva. Essa palavra encontro está dizendo que é uma palavra formada por derivação regressiva. Isso é o que a gente viu na aula anterior. O que é derivação regressiva mesmo? É quando você tem uma palavra e ela diminui. Né? Você tem uma palavra, ela diminui. Ou seja, ela era um verbo e ela se torna um substantivo. Lembra que elimina o R? Então, encontro deriva de quê? Encontrar, encontro. Parece que é nosso gabarito, né? Mas vamos para as outras. Do encontro exerce o papel de um termo essencial da oração. Então está dizendo que do encontro. Onde é que tem? A vida é a arte do encontro. Para ser termo essencial, tem que ser esse do encontro aqui, ele tem que ser sujeito ou predicado. Perceba que ele não é nem sujeito nem predicado. Por quê? É só perguntar: o que é a arte do encontro? A vida. A vida é sujeito. O resto, ou seja, encontrei o sujeito. O resto é predicado. Então tudo isso aqui é predicado. É a arte também faz parte. Então do encontro não é um termo essencial. A segunda oração. Qual é a segunda oração? Lembra que eu tenho, para encontrar a oração, preciso contar verbos. Então eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. A segunda oração atribui uma relação de conformidade em relação à primeira. Na próxima aula vocês vão aprender que não, certo? Aqui a conjunção é embora. Essa embora traz ideia de concessão. Mas fica para a próxima aula. Então já sei que não é. A letra D, tanto desencontro, é um grupo nominal formado por adjetivo e substantivo. Tanto desencontro. Desencontro, o desencontro, né? Eu sei que é um substantivo, mas tanto é um adjetivo? Não, tanto é um pronome. Aí a gente tem que lembrar das classes morfológicas. Tanto é um pronome indefinido. Eu sei quanto esse tanto? Não. Lembra que pronome indefinido, ele indefine a quantidade e a pessoa. Tanto, eu não sei. Ah, tem tantas pessoas aqui. Sei a quantidade de pessoas? Não. Pronome indefinido, tá? Então só está errada porque não é um adjetivo, é um pronome. E a letra E, o sujeito da segunda oração é tanto desencontro. Será que o sujeito é? Qual é a segunda oração? Está aqui, ó. Embora haja tanto desencontro. Lembra o verbo haver? O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, não tem sujeito. Se não tem sujeito, claro que tanto desencontro não é o seu jeito. Logo, a alternativa A. Pegadinha aqui, ó, o sujeito da segunda oração é o tanto encontro. Porque a pessoa vai usar age e faz a pergunta, né? O que haja? Tanto desencontro. Ah, tanto desencontro é sujeito. Aí ela vai cair nessa pegadinha e vai marcar a alternativa E. FGV é sorrateira. Mas você já sabe que haja no sentido de existir, não tem sujeito. Aí você já não cai mais nisso. Ok. O áudio aí tá legal ou tá dando ainda aqueles delayzinhos? Só me responda aí, por favor. Dá pra entender, né? Amanhã à tarde eu vou dar uma revisada nesse notebook. Se precisar, eu até formato ele. Vamos lá. Amanhã eu vou ligar lá pra operadora também, pra ver se a internet tá bacana, se tem alguma coisa errada.
Questão 8. A simplicidade tem a ver com o emprego de termos acessíveis com a sintaxe direta, como frases sem rebuscamento. Assinale a frase que se mostra na ordem direta. Isso aqui, ó, a simplicidade tem a ver com o emprego de termos acessíveis. Esqueça isso. Isso aqui é só para bagunçar a mente da gente. Eu quero que vocês atentem para o comando desta parte aqui, ó. Assinale a frase que se mostra a ordem direta. Professor, o que é ordem direta? Olha que coisa fácil. Ordem direta de uma oração é o seguinte: S, V, C, adjunto, adverbial. Essa é a ordem direta. O que significa S? Sujeito mais verbo mais complemento mais adjunto adverbial. Então, se a frase estiver nessa ordem, por exemplo, João comeu do bolo ontem. João comeu do bolo ontem. Perceba que eu tenho ordem direta: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Tá certo? Essa é a ordem que eu tenho que encontrar na alternativa. Será que vocês conseguem encontrar em alguns segundos aí, enquanto eu bebo água? Sim, deixa eu dar um macete para vocês aqui também. Quando você tem essa ordem direta, você não vai ter vírgula aqui nem aqui. Você pode ter até aqui, mas é difícil encontrar. Então, pensa assim, quando está na ordem direta não tem vírgula. E aí, vamos ver lá? Diz o seguinte: todos os canalhas, segundo penso, foram crianças felizes. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Quem foram crianças felizes? Todos os canalhas. Perceba que eu tenho sujeito e verbo. Só que entre sujeito e verbo eu tenho uma expressão. Então já não é. A letra B. É uma criança sábia aquela que conhece o próprio pai. Eu pergunto: quem é uma criança sábia? Aquela que conhece o próprio pai. Sujeito. Percebe que a oração já começa com o verbo. Então já está errado. Tem que começar com o sujeito. Letra C. O sorriso da filha adoça a folha do pai. Eu pego o verbo. Isso aqui é uma verdade, viu? Às vezes eu chego estressado do trabalho e tudo, aí a Melissa, minha filha, me olha e me dá um sorriso, pronto, acabou. O verbo é adoçar. Quem adoça a folha do pai? O sorriso da filha. Sujeito. É o que, Keila? Talvez seja essa. E aí, vamos ver? Sujeito, verbo, o sorriso da filha adoça. O que? A folha do pai. Complemento. Sujeito, verbo, complemento. Tá aqui. Certo? D. Sempre. Se eu já, ó que bacana. Se eu sei que sempre ele é um advérbio, como é que eu sei que sempre é um advérbio? Porque ele vai indicar tempo. Tudo que indicar tempo é um advérbio, sempre. Se eu já sei que sempre é um advérbio, eu já sei que está errado, porque eu não posso começar com adjunto adverbial. Sempre é obra da mãe o fruto do filho. Então como é que faria? O que é obra da mãe? O futuro do filho, que é o sujeito. A letra E, vírgula. A letra E tem vírgula. Se tem vírgula aqui, eu já posso eliminar. Mas se tivesse outra alternativa, S, V, C, virado com adverbial, aí poderia anular? Não, se Tem que marcar mais correta. não, se tiver nessa ordem, está correto. Porque se tivesse outra, com essa ordem, S, V, C, aí vírgula, Não, aí teria que anular. Teria que anular. Entendeu? Porque teriam duas alternativas corretas. Entendeu? Tipo assim, a oração não acaba aqui. Entendeu? Ela continua, ela pode continuar.
Lembra que adjunto é um termo acessório, então é uma informação a mais. Eu coloco se eu quiser. Agora, sujeito, verbo, complemento eu tenho que colocar. Mas se tivesse, seria anulado, obviamente. Eu poderia aqui, ó, o sorriso do pai adoça a fúria da filha. Eu coloco aqui, ó, vírgula. Em dias difíceis. Pronto. Quando? Em dias difíceis. Acabei de colocar uma adjunta adverbial aqui. Continua a mesma coisa. Certo? Nona, vamos lá. Fácil. Agora sim, fácil para quem sabe dessa ordem. Né? Se você não souber, chegar no dia você fica, e agora? O que é isso? Ordem direta. Aí vai chutar. Aí chutar, Na língua portuguesa, empregamos a preposição a em alguns casos de objeto direto. O que é isso? É o chamado, a gente chama de objeto direto preposicionado. Deixa eu dar um exemplo aqui antes de partir para o resto. O que a FGV está falando? Ela fala assim, ó. João comeu do bolo. Como é que eu sei que eu tenho um objeto direto preposicionado? Ó, quem comeu? João. João comeu, ó, quem come, come algo. Quem come, come algo. Então não tem preposição, né? Só que nesse caso, percebe que eu coloquei uma preposição aqui. Certo? Então aqui é um objeto direto preposicionado. Intencionalmente eu coloquei uma preposição. Por exemplo, o verbo amar. Né? Coloca aqui, ó. Eu. Quem ama, eu amo. Quem ama, ama alguém. Ama algo. Só que eu falo assim, eu amo a Deus. Perceba que eu tenho a preposição a. Eu amo a Deus. É um objeto direto preposicionado. Ou seja, a ideia é o seguinte, eu tenho um verbo que não precisa de preposição, eu vou e coloco uma preposição. É isso que está dizendo aqui. Entre as frases abaixo, assinale aquela que exemplifica um caso diferente. Diferente de objeto direto preposicionado. Ou seja, qual a alternativa? Vai ser uma alternativa que o verbo vai ser transitivo indireto. Ou seja, vai ter uma exigência do DECA, né? Da preposição a. Letra A. Aquele a quem o crime beneficia é quem o cometeu. Onde está o verbo? Eu tenho um verbo aqui e tem outro aqui. Eu tenho a preposição a, está aqui, ó. Aquele a quem o crime beneficia. O verbo beneficiar. Quem beneficia, beneficia. Espera aí, deixa eu achar aqui. Aquele a quem o crime beneficia é quem o cometeu. Quem beneficia, beneficia alguém, não é assim? Quem beneficia, beneficia alguém. Então, o verbo beneficiar é um verbo transitivo direto. Então, esse a aqui, ó, eu coloquei, eu quis colocar. Tá entendendo? Quem beneficia, beneficia alguém, algo. Não tem preposição. Então, foi colocada uma preposição aqui. Vamos ver na B? Se queres, eu quero aquela que seja diferente, né? Aquela que o a seja obrigatório. Se queres, lembra do verbo obedecer, ó. Obedecer a alguém. Então, percebe que o a é obrigatório, a preposição a. Se queres mandar, governa a ti mesmo. Quem governa, verbo transitivo, quem governa, governa alguém, governa algo. Não tem preposição a, mas aqui foi colocado. Governa a ti mesmo, a ti próprio. Perceba que o verbo governar, ele é transitivo direto. C.
No Brasil, 15% da população não tem do que reclamar. Os outros 85% não tem a que reclamar. Não tem a que reclamar. A quem, perdão. Não tem a quem reclamar. Quem reclama... Ó, cuidado aqui, ó. Vai falar o seguinte. Quem reclama, reclama algo a... Quem reclama, reclama algo a alguém. Gente, quando a gente fala assim, ó, eu vou reclamar você a coordenação, vou reclamar você a direção, né? A gente tá lá na escola bravo, eu vou reclamar. Eu vou reclamar essa situação aqui a coordenação. Então quem reclama, reclama algo a alguém. Então perceba que esse a, ele é obrigatório aqui. Não tem a quem reclamar. Então parece que a gente achou a nossa alternativa. Vamos para as outras. Amar a Deus, o exemplo que eu dei para vocês ali. Então aqui também é verbo transitivo direto. O sonegador a um governo enganou. Quem engana, engana alguém. Quem engana, engana alguém. Então não tem preposição. A única que tem preposição é a alternativa C. Quem reclama, reclama algo a alguém. Ou seja, aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. Quem reclama, reclama algo a alguém. É igual ao verbo emprestar. Quem empresta, empresta algo a alguém. Eu falo assim, a quem você emprestou meu caderno? Né? Pagar, quem paga, paga algo a alguém. A quem você pagou o salário? Então, a preposição a é uma exigência. Por isso que está falando. Ok. Questão 10. E a nossa última questão. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Questão 10. Assinale a frase em que o sujeito está posposto ao verbo. Olha que bacana. O sujeito está posposto. O que é posposto? Depois. Aí. Então você tem um sujeito depois do verbo. Você vai ter o verbo. Aqui é uma ordem indireta, né? O verbo, aí você tem o sujeito, que é chamado de verbo de ordem indireta. Vamos lá, vou deixar vocês responderem essa aí. Diga aí qual é a alternativa. Eu acho que está fácil essa questão. E olha que é FGV 2024, tá? F. Eu acho que é a B, não chega. Quem chegou? Os convidados. B. Chegou, não tem verbo. Isso, ó. Lembra do verbo haver? Haver. Não tem sujeito, né? Se não tem sujeito, o sujeito não vai estar depois. Então já descarta. Vocês estão percebendo que a FGV gosta desse verbo haver? Preste atenção. A Keila falou que é a B, então vamos deixar ela em stand-by aqui. Vamos ver a C. Choveu. Vocês sabem, né, que os verbos que denotam fenômeno da natureza não tem sujeito, né? Então aqui também não tem sujeito. Alguns livros foram comprados ontem. É só perguntar, o que foram comprados? Alguns livros. Sujeito aqui. Sujeito e verbo. Letra E. Os computadores escangalharam. Quem escangalharam? Os computadores. Sujeito, verbo. Chegaram os convidados para a festa. Eu pergunto, quem chegaram para a festa? Os convidados. Sujeito, verbo, alternativa B. FGV 2024, nível superior. E vocês estão respondendo corretamente aí. Certo? Preste atenção aí no que a FGV trabalha. Ó, adjunta nominal, complemento nominal. Ela trabalha complemento verbal. E principalmente esse danado desse verbo haver. Haver.
É, justamente, tipo, é como eu falo pra vocês, né? Deixa eu só parar a gravação aqui. É o que eu falo pra vocês.